Você só serve para limpar o chão. Essas palavras cruéis ecoaram pelo escritório como um tapa na cara. Ninguém ali imaginava que, em poucos minutos, o homem que as disse estaria ajoelhado no chão, com lágrimas nos olhos, implorando perdão à mesma mulher que havia humilhado. O que aconteceu naqueles momentos dramáticos mudou não apenas a vida de Maria, mas a perspectiva de todos que testemunharam essa história incrível. Uma história que prova que o destino tem formas misteriosas de nos ensinar sobre respeito, humildade e o verdadeiro valor das pessoas. Maria dos Santos tinha 46 anos e trabalhava como faxineira no escritório da empresa Monteiro e Associados há 5 longos anos. 5 anos acordando às 4:30 da manhã, pegando 2 ônibus para chegar ao trabalho, sempre com aquele sorriso discreto no rosto, mesmo quando o cansaço pesava nos ombros. Ela usava um uniforme azul marinho simples, sapatos gastos pelo tempo, mas sempre limpos e bem cuidados. Seus cabelos castanhos ficavam presos num rabo de cavalo prático, e suas mãos calejadas contavam a história de anos dedicados ao trabalho pesado. Para a maioria das pessoas naquele escritório moderno de vidros espelhados e móveis caros, Maria era praticamente invisível. Apenas mulher da limpeza que aparecia cedo, fazia seu serviço em silêncio e ia embora. Mas para Maria, aquele emprego representava muito mais do que algumas pessoas poderiam imaginar. Era a dignidade de poder sustentar sozinha seus 2 filhos, João, de 14 anos, e Ana, de 12. Era poder pagar o aluguel da casinha humilde onde moravam, comprar os cadernos escolares, o uniforme da escola, e ainda conseguir colocar um prato de comida na mesa todos os dias. Todas as manhãs, Maria chegava ao escritório às 6 horas em ponto. Cumprimentava o porteiro com um bom dia carinhoso, pegava seus materiais de limpeza no depósito e começava sua rotina. Primeiro, limpava os banheiros, depois passava o pano nas mesas, organizava as cadeiras, aspirava o carpete. Por último, passava um pano úmido no chão de toda a empresa. Era um trabalho cansativo, mas ela fazia tudo com capricho, como se cada mesa fosse sua, cada cadeira merecesse seu cuidado especial. Durante esses 5 anos, Maria havia observado muita coisa naquele ambiente corporativo. Viu funcionários serem promovidos, outros serem demitidos, presenciou discussões acaloradas em reuniões, risadas em confraternizações, e também momentos de tensão quando os prazos apertavam. Ela conhecia os gostos de cada um, quem tomava café puro, quem preferia com açúcar, quem deixava a mesa sempre bagunçada e quem era mais organizado. Mas, apesar de estar ali todos os dias, raramente alguém a notava de verdade. E se você está gostando dessa história incrível que estou contando, não esquece de dar aquele like no vídeo e se inscrever no canal. Assim você não perde nenhuma história emocionante como essa da Maria. Agora, volta aqui comigo que a história está só começando a esquentar. Entre todas as pessoas que trabalhavam no escritório, havia uma que sempre tratou Maria com particular desprezo. Roberto Monteiro, de 50 anos, sócio principal da empresa. Roberto era um homem alto, sempre vestido com ternos caríssimos importados, sapatos italianos reluzentes e relógio suíço que custava mais do que Maria ganhava em 2 anos. Ele tinha cabelos grisalhos bem penteados, barba sempre feita e uma postura que gritava arrogância a quilômetros de distância. Para Roberto, existiam apenas 2 tipos de pessoas no mundo, as que importavam para seus negócios e as que não passavam de obstáculos no seu caminho. Roberto havia construído sua empresa do zero, e isso tinha inflado seu ego de forma desproporcional. Ele acreditava que seu sucesso financeiro lhe dava o direito de tratar as pessoas como bem entendesse, especialmente aquelas que considerava inferiores na hierarquia social. E Maria, infelizmente, estava no topo da lista dessas pessoas que ele desprezava. Naquela terça-feira fatídica de novembro, Maria estava fazendo sua limpeza matinal de rotina. O escritório ainda estava vazio, exceto por Roberto, que tinha chegado mais cedo para preparar uma apresentação importante. Ele estava na sala de reuniões, espalhando papéis pela mesa oval de mogno, quando Maria entrou discretamente para fazer a limpeza diária da sala. "Com licença, senhor Roberto", disse ela em voz baixa, como sempre fazia. "Só vou dar uma passadinha rápida aqui e já saio." Roberto nem levantou os olhos dos documentos. Maria começou a limpar cuidadosamente ao redor da mesa, tomando cuidado para não tocar em nenhum papel. Ela sabia da importância daqueles documentos e sempre teve o máximo de cuidado com o trabalho de todos. Mas naquele dia, Roberto estava especialmente irritado. A apresentação não estava saindo como ele queria. Tinha discutido com a esposa na noite anterior, e o trânsito havia sido um pesadelo no caminho para o escritório. Quando Maria passou o pano perto dele para limpar uma cadeira, Roberto explodiu. "Já falei para não limpar aqui enquanto eu trabalho. Você não entende português ou é só burra mesmo?" Maria parou o que estava fazendo, olhou para ele com surpresa,
mas não respondeu. Apenas abaixou a cabeça e começou a se afastar. Mas Roberto não havia terminado. Ele se levantou da cadeira, apontou o dedo para ela e, em voz alta o suficiente para que outros funcionários que estavam chegando pudessem ouvir, soltou as palavras que marcariam aquele dia para sempre. Você só serve para limpar o chão, entendeu? É para isso que você nasceu. Gente como você não deveria nem pisar num lugar como este. O silêncio que se fez no escritório foi ensurdecedor. Ana Paula, a recepcionista, parou de digitar. Carlos, o contador, ficou paralisado na porta. Fernanda, da área comercial, arregalou os olhos de choque. Todos sabiam que Roberto podia ser grosseiro, mas aquilo havia ultrapassado todos os limites da decência humana. Maria sentiu as faces queimarem de vergonha. Suas mãos tremeram ligeiramente, mas ela respirou fundo, guardou seus materiais de limpeza e saiu da sala sem dizer uma palavra. Ela foi até o depósito, fechou a porta e se permitiu chorar por 2 minutos. Apenas 2 minutos, porque tinha trabalho para fazer e contas para pagar. Não podia se dar ao luxo de desabar, mesmo quando a humilhação doía como uma facada no peito. E aí? Pessoal, vocês conseguem imaginar a dor que a Maria estava sentindo nesse momento? Gente, se essa história está tocando vocês como está tocando a mim, deixe um like aí para me mostrar que vocês estão curtindo. E já aproveita e se inscreve no canal, porque histórias como essa eu trago sempre para vocês. Enquanto Maria enxugava as lágrimas e tentava se recompor, Roberto voltou para sua mesa de trabalho como se nada tivesse acontecido. Para ele, aquilo tinha sido apenas mais um momento comum de seu dia, mais uma vez que havia colocado alguém no seu devido lugar. Ele nem imaginava que o destino já estava preparando uma lição que ele jamais esqueceria. Os outros funcionários tentaram voltar às suas atividades normais, mas o clima no escritório estava pesado. Ninguém conseguia tirar da cabeça a cena humilhante que haviam presenciado. Ana Paula fez questão de cumprimentar Maria com um sorriso extra carinhoso quando ela passou pela recepção. Carlos ofereceu um copo d'água quando a viu passar pelo corredor. Pequenos gestos que mostravam que, mesmo no silêncio, as pessoas reconheciam a injustiça que havia sido cometida. Maria continuou seu trabalho com a mesma dedicação de sempre. Limpou cada mesa, cada cadeira, cada canto daquele escritório como se nada tivesse acontecido. Era assim que ela lidava com as dificuldades da vida. Seguindo em frente, um passo de cada vez, sempre de cabeça erguida, mesmo quando o coração estava apertado. Por volta das 10 horas da manhã, o escritório estava em pleno funcionamento. Roberto havia terminado sua apresentação e estava revisando os últimos detalhes quando decidiu fazer uma pausa para tomar um café. Ele se levantou da cadeira rapidamente, mas sentiu uma leve tontura. Deve ser o estresse, pensou, e continuou andando em direção à copa. Mas quando chegou à copa, Roberto sentiu o peito apertar. Uma dor estranha começou a irradiar pelo braço esquerdo. Ele tentou descartar a sensação, atribuindo-a ao nervosismo da apresentação importante que teria pela manhã, mas a dor só aumentava. Suas mãos começaram a suar, e ele sentiu dificuldade para respirar. Isso vai passar, murmurou para si mesmo, tentando se convencer. Voltou para a sala de reuniões, mas a cada passo a situação piorava. Ele se apoiou na mesa, tentando disfarçar, mas seu corpo não estava cooperando. A dor no peito agora era insuportável, como se alguém estivesse apertando seu coração com uma morsa. Roberto tentou chamar por ajuda, mas sua voz saiu fraca, quase num sussurro. Ele estendeu a mão em direção ao telefone, mas suas pernas não o sustentaram mais. Com um barulho surdo que ecoou por todo o escritório, Roberto desabou no chão da sala de reuniões, derrubando copos de vidro e uma cadeira no processo. O som do vidro se estilhaçando da cadeira batendo no chão fez todos no escritório olharem na direção da sala de reuniões. Ana Paula foi a primeira a correr e ver o que havia acontecido. Quando ela abriu a porta e viu Roberto caído no chão, pálido e suando frio, ela gritou: "Meu Deus! Alguém chama ajuda! O senhor Roberto está passando mal." Em segundos, todos os funcionários se aglomeraram na porta da sala. Carlos pegou o telefone para chamar a ambulância, enquanto Fernanda tentava ligar para a esposa de Roberto. O pânico tomou conta do ambiente. Ninguém sabia exatamente o que fazer. Roberto estava consciente, mas claramente em estado grave, com dificuldade para respirar e se queixando de dores fortes no peito. Foi nesse momento de total desespero e confusão que Maria apareceu. Ela havia escutado o barulho e os gritos lá do outro lado do escritório, onde estava limpando.
Quando viu a aglomeração na porta da sala de reuniões, correu para ver o que estava acontecendo. Pessoal, que final mais lindo! Mas espera que a história da Maria ainda não acabou, porque as consequências dessa transformação foram muito além do que qualquer um poderia imaginar. 6 meses passaram desde aquele dia marcante. Maria estava prosperando em seu novo emprego na empresa de saúde. Ela havia se tornado uma das instrutoras de primeiros socorros mais respeitadas da cidade, ensinando técnicas de salvamento para funcionários de várias empresas. Seus filhos, João e Ana, estavam estudando numa escola particular, realizando o sonho que Maria sempre teve de dar uma educação de qualidade para eles. Mas o mais impressionante era saber que a transformação de Roberto havia sido genuína e duradoura. Ele havia mudado completamente a cultura da empresa Monteiro e Associados. Os funcionários agora trabalhavam num ambiente de respeito mútuo, onde cada pessoa era valorizada independentemente de sua posição hierárquica. Roberto havia instituído várias mudanças revolucionárias na empresa: um programa de bolsas de estudo para filhos de funcionários, um fundo de emergência para ajudar colaboradores em dificuldades e, principalmente, um treinamento obrigatório sobre respeito e dignidade humana para todos os níveis da empresa, desde os executivos até o pessoal de limpeza. A história de Maria e Roberto se tornou um caso estudado em escolas de administração como exemplo de transformação pessoal e organizacional. Universidades começaram a convidar Maria para palestras sobre valores humanos e segundas chances. Numa dessas palestras, Maria costumava terminar sua fala com uma reflexão que tocava o coração de todos que a ouviam. Gente, a vida tem uma forma misteriosa de nos ensinar lições. Às vezes, a pessoa que mais nos magoa é justamente aquela que mais precisa de nosso perdão. Quando escolhemos responder ao ódio com amor, à crueldade com compaixão, nós não mudamos apenas a vida do outro. Nós transformamos o mundo ao nosso redor. O impacto da história havia se espalhado tanto que chegou aos ouvidos de grandes empresários e personalidades do país. Maria recebeu convites para trabalhar em multinacionais, ofertas para escrever um livro sobre sua experiência e até propostas para participar de programas de televisão. Mas ela sempre respondeu da mesma forma humilde: eu sou apenas uma mãe trabalhadora que fez o que achava certo. Se isso inspirou alguém, fico feliz. Mas meu lugar é aqui, ensinando pessoas a salvar vidas, cuidando dos meus filhos. Roberto, por sua vez, havia encontrado um propósito completamente novo para sua vida. Além de transformar sua empresa, ele começou a apoiar projetos sociais na comunidade onde Maria morava. Construiu uma escola de educação profissionalizante no bairro, onde pessoas de baixa renda podiam aprender ofício e se qualificar para o mercado de trabalho. Numa das inaugurações dessa escola, Roberto fez um discurso que emocionou todos os presentes. Há um ano, eu era um homem rico em dinheiro, mas pobre de alma. Eu achava que meu sucesso me dava o direito de desprezar quem eu considerava inferior. Mas uma mulher extraordinária me ensinou que a verdadeira riqueza está na capacidade de enxergar o valor de cada pessoa, de tratar todos com dignidade e respeito. Ele apontou para Maria, que estava na plateia sorrindo timidamente. Maria, você salvou muito mais que minha vida naquele dia. Você salvou minha humanidade. E agora, através desta escola e de todos os projetos que nasceram da lição que você me deu, centenas de famílias vão ter oportunidades que antes não tinham. A plateia se levantou numa ovação emocionada. Maria limpou uma lágrima discretamente, ainda surpresa com todo o bem que havia brotado daquela situação difícil. 2 anos depois do episódio que mudou tudo, numa manhã ensolarada de domingo, Maria estava no quintal de sua nova casa. Sim, ela havia conseguido comprar uma casinha própria com o dinheiro que Roberto lhe deu, quando recebeu uma visita inesperada. Era Roberto, acompanhado da esposa e dos 2 filhos. Ele não estava mais usando aqueles ternos caríssimos de antes. Vestia uma roupa simples, mas estava com um sorriso no rosto que Maria nunca havia visto antes, um sorriso verdadeiro, de alguém que havia encontrado paz interior. Maria, disse ele, abraçando-a carinhosamente, vim trazer uma notícia. Decidimos criar uma fundação e queremos que você seja diretora executiva. Maria arregalou os olhos. Uma fundação? Mas eu não tenho experiência. Você tem algo muito mais importante que experiência acadêmica, interrompeu a esposa de Roberto, uma mulher elegante, mas de olhar gentil. Você tem sabedoria de vida,
Você tem amor ao próximo. Você tem a capacidade de enxergar o potencial em cada pessoa. É exatamente isso que precisamos. Roberto explicou que a fundação se chamaria Segunda Chance e teria como missão ajudar pessoas que estão passando por momentos difíceis, desempregados que precisam de qualificação, famílias em situação de vulnerabilidade, jovens que precisam de oportunidades. O primeiro projeto, continuou Roberto, será um centro de treinamento em primeiros socorros e emergências médicas. Queremos ensinar essas técnicas gratuitamente para pessoas de comunidades carentes, para que elas possam salvar vidas como você salvou a minha. Maria ficou emocionada com a proposta. Era uma oportunidade de multiplicar em escala maior aquilo que ela já fazia, ensinar pessoas a cuidar umas das outras. Aceito, disse ela, sem hesitar. Mas com uma condição. A primeira turma de primeiros socorros vai ser na comunidade onde eu cresci. Lá tem muita gente que precisa aprender essas técnicas. E assim nasceu a Fundação Segunda Chance, que se tornou uma das organizações sociais mais respeitadas do país. Maria, que um dia foi humilhada por ser apenas uma faxineira, agora dirigia uma instituição que já havia impactado positivamente a vida de milhares de pessoas. Mas o que mais impressionava todos que conheciam a história era a amizade genuína que havia nascido entre Maria e Roberto. Eles se tornaram parceiros na missão de fazer o bem, amigos verdadeiros unidos pelo mesmo propósito de transformar vidas. Numa entrevista para uma revista nacional, o jornalista perguntou a Maria qual havia sido o segredo para perdoar Roberto e ainda por cima salvá-lo depois de tanta humilhação. Maria pensou por um momento e respondeu: Sabe, eu podia ter deixado a raiva tomar conta do meu coração naquele dia. Podia ter pensado que ele merecia sofrer depois do jeito que me tratou. Mas aí eu lembrei de uma coisa que minha avó sempre falava. Minha filha, quando você planta ódio, você colhe amargura. Mas quando você planta amor, mesmo na terra mais árida, sempre brota alguma coisa boa. Ela sorriu daquele jeito simples que sempre teve, e olha só quanta coisa boa brotou daquela situação difícil. Uma amizade verdadeira, uma empresa mais humana, uma fundação que ajuda milhares de pessoas, e principalmente, duas famílias que aprenderam o verdadeiro valor da compaixão. E pessoal, que lição incrível essa história da Maria nos ensina. Se vocês ficaram emocionados com essa transformação linda como eu fiquei, não esqueçam de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Compartilhem essa história com todo mundo, porque mensagens assim precisam chegar ao coração de mais pessoas. O jornalista, visivelmente tocado pela resposta, fez uma última pergunta. Maria, se você pudesse dar um conselho para pessoas que estão passando por situações de humilhação ou desrespeito, qual seria? Maria olhou diretamente para a câmera, como se estivesse falando pessoalmente com cada pessoa que assistiria àquela entrevista. Eu diria assim: não deixe que a maldade dos outros contamine o seu coração. Não deixe que o desrespeito que você sofre hoje transforme você numa pessoa amarga amanhã. Continue sendo gentil. Continue fazendo o bem. Continue tratando as pessoas com amor. Porque você nunca sabe quando sua bondade vai ser exatamente o que alguém precisa para mudar de vida. Ela pausou, escolhendo cuidadosamente as próximas palavras. E lembra sempre, você vale muito mais do que qualquer pessoa mal educada pode tentar fazer você acreditar. Seu valor não diminui porque alguém não soube enxergar. Às vezes, Deus permite que passemos por situações difíceis porque Ele tem planos maiores para nós. A entrevista terminou, mas suas palavras ecoaram no coração de milhões de pessoas que assistiram. Comentários emocionados inundaram as redes sociais. Pessoas compartilhando suas próprias histórias de superação, outros pedindo forças para perdoar quem os havia machucado. 5 anos passaram desde aquele dia fatídico no escritório. A Fundação Segunda Chance havia se expandido para outros estados, Maria havia se tornado uma palestrante reconhecida nacionalmente e Roberto havia transformado não apenas sua empresa, mas também inspirado outros empresários a mudarem suas práticas. Mas talvez o resultado mais bonito de toda essa história tenha acontecido numa tarde de sábado, durante a formatura da 100ª turma do curso de Primeiros Socorros da Fundação. No meio dos formandos, estava Dona Conceição, uma senhora de 68 anos que morava no mesmo bairro onde Maria cresceu. Durante a cerimônia, Dona Conceição se levantou para dar um depoimento. Eu queria contar para vocês como esse curso mudou minha vida.
Semana passada, meu netinho de 5 anos se engasgou com um pedaço de bala. Se não fosse que aprendi aqui, com a Maria, eu teria perdido meu netinho. Mas eu soube exatamente o que fazer. Consegui desengasgar ele, e hoje ele está aqui correndo no quintal de casa. A plateia aplaudiu emocionada, mas Dona Conceição continuou. Vocês não fazem ideia de quantas vidas vocês estão salvando quando ensinam isso pra gente. Maria, você salvou a vida de um homem rico lá no escritório chique, mas através dele, você está salvando a vida de gente pobre aqui na periferia também. Maria não conseguiu conter as lágrimas. Ali estava a prova viva de que todo o sofrimento que ela havia passado, toda a humilhação que havia enfrentado, tinha valido a pena. Sua bondade havia criado uma onda de bem que se espalhava infinitamente. Roberto, que estava na plateia junto com a família, também chorou. Ele pensou em como sua vida teria sido desperdiçada se Maria não tivesse escolhido responder ao mal com o bem. Pensou em quantas pessoas estariam sem oportunidade se aquele momento de transformação não tivesse acontecido. No final da cerimônia, enquanto Maria e Roberto organizavam os certificados dos formandos, ele disse baixinho para ela: Maria, você sabe que eu nunca vou conseguir te agradecer o suficiente pelo que você fez, né? Maria sorriu e respondeu: Roberto, para com isso. Você já me agradeceu de todas as formas possíveis. E além do mais, quem tem que agradecer sou eu. Você? Por quê? Perguntou ele, surpreso. Porque você me deu a chance de descobrir do que eu era capaz. Antes daquele dia, eu era só Maria faxineira. Hoje, eu sei que sou Maria que pode fazer a diferença na vida das pessoas. E isso é um presente que não tem preço. Roberto balançou a cabeça, impressionado mais uma vez com a sabedoria simples e profunda de Maria. Você sempre consegue me surpreender, disse ele. Sempre consegue transformar qualquer situação numa lição de vida. É que a vida é isso mesmo, respondeu Maria, guardando o último certificado. A gente pode escolher aprender com tudo que acontece com a gente, ou pode escolher ficar preso nas mágoas. Eu prefiro aprender e seguir em frente. Enquanto saíam do auditório onde havia sido a formatura, Maria e Roberto caminharam lado a lado, dois amigos unidos por uma história que havia começado com humilhação e desprezo, mas que havia se transformado na mais bela demonstração de como o perdão e a bondade podem mudar o mundo. Maria, disse Roberto, parando na calçada, posso te fazer uma pergunta que sempre quis fazer? Claro. Naquele dia, quando você me viu caído no chão, passou alguma coisa pela sua cabeça sobre não me ajudar? Algum pensamento de vingança, de deixar que eu me virasse sozinho? Maria pensou por um momento, sendo honesta como sempre. Sabe que passou? Por uns 2 segundos, quando eu te vi ali, eu lembrei das palavras que você tinha falado para mim. Eu pensei, agora quem precisa de ajuda é ele. Roberto engoliu seco, imaginando como sua vida teria sido diferente se Maria tivesse dado ouvidos àquele pensamento. Mas aí, continuou Maria, eu olhei melhor para você, vi o desespero no seu rosto, a dor que você estava sentindo, e pensei, isso aí é um ser humano sofrendo. E ser humano a gente ajuda, sempre. Ela colocou a mão no ombro dele. Roberto, você pode ter sido cruel comigo naquele dia, mas você nunca foi meu inimigo. Você estava perdido, confundindo poder com valor, sucesso com superioridade. Mas por baixo de toda aquela arrogância, havia uma pessoa que também merecia amor e compaixão. Naquela noite, Roberto chegou em casa e contou para a esposa sobre a conversa que havia tido com Maria. Ele disse como se sentia grato todos os dias por ter cruzado o caminho de alguém tão especial, alguém que havia literalmente salvado não apenas sua vida física, mas sua alma. Sabe o que é mais impressionante na Maria? Disse ele à esposa. É que ela não fez tudo isso esperando nada em troca. Ela me salvou porque era a coisa certa a fazer. Ela me perdoou porque era o que o coração dela mandava. E continua fazendo bem todos os dias porque essa é a natureza dela. Sua esposa sorriu. E é por isso que ela mudou você tanto, Roberto. Porque bondade genuína tem esse poder. Ela inspira, transforma, multiplica. E realmente, pessoal, a bondade tem esse poder transformador incrível. Olha só como uma atitude de amor mudou 2 vidas, se impactou milhares de outras. Se essa história tocou vocês como tocou a mim,
Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com todo mundo. Histórias assim precisam ser espalhadas pelo mundo. Hoje, 10 anos depois daquele episódio marcante, Maria e Roberto continuam trabalhando juntos na Fundação Segunda Chance, que já se tornou uma das maiores organizações sociais do país. Maria, que um dia foi vista apenas como uma faxineira sem importância, hoje é reconhecida como uma das personalidades mais inspiradoras do Brasil. Ela já recebeu diversos prêmios por seu trabalho social, foi homenageada em universidades e sua história contada em escolas como exemplo de dignidade e perdão. Mas para quem a conhece pessoalmente, Maria continua sendo a mesma pessoa simples, humilde e amorosa de sempre. Roberto transformou sua empresa num modelo de gestão humanizada, sendo estudado por administradores do mundo inteiro. Ele viaja pelo país dando palestras sobre liderança compassiva e responsabilidade social, sempre contando a história de como Maria mudou sua vida. Mas talvez o legado mais bonito de toda essa história sejam os filhos de Maria, João e Ana, que cresceram vendo o exemplo de perdão e bondade da mãe todos os dias. João hoje é estudante de medicina, inspirado pelo trabalho da mãe em salvar vidas. Ana quer ser professora, para poder ensinar as pessoas a serem boas umas com as outras, como ela diz. E assim, a semente de bondade que Maria plantou naquele dia de novembro continua germinando, criando frutos de amor, esperança e transformação em centenas de vidas ao redor do país. Esta é a história de Maria, a faxineira que se tornou um símbolo de dignidade humana. Uma mulher que provou que não importa qual seja a sua profissão, sua posição social ou quanto dinheiro você tem no banco, o que realmente define quem você é são suas atitudes, seus valores e sua capacidade de amar o próximo. Uma história que nos ensina que o perdão não é um sinal de fraqueza, mas de força. Que a bondade não é ingenuidade, mas sabedoria. E que, às vezes, as maiores lições da vida vêm das pessoas mais simples, daquelas que a sociedade costuma ignorar ou desprezar. Maria salvou muito mais que a vida de Roberto naquele dia. Ela salvou sua própria alma, transformou uma empresa inteira, inspirou milhares de pessoas e criou um legado de amor que continuará impactando vidas por gerações. Porque essa é a verdade sobre a bondade pessoal. Ela nunca se perde, nunca é desperdiçada, nunca deixa de fazer diferença. Mesmo quando parece que ninguém está vendo, mesmo quando o mundo parece injusto, fazer o bem sempre vale a pena. A história de Maria é a prova viva de que cada um de nós tem poder de mudar o mundo, começando pelas pessoas ao nosso redor. E que não importa quão pequenos possamos parecer aos olhos dos outros, todos nós temos a capacidade de fazer milagres acontecerem através de atitudes simples de amor e compaixão. Esta foi a história emocionante de Maria e Roberto, uma lição sobre segundas chances, perdão e o poder transformador da bondade humana que ficará para sempre gravada nos corações de todos que a conheceram. Soal. Agora a história vai dar uma guinada incrível. Se vocês estão ansiosos para saber como a Maria vai reagir depois de tudo que passou, deixe um like no vídeo e compartilha com os amigos. Essa parte da história vai emocionar vocês. Quando Maria viu Roberto caído no chão, claramente em estado de emergência médica, algo dentro dela falou mais alto do que qualquer mágoa ou ressentimento. Ela não pensou na humilhação que havia sofrido horas antes, não pensou nas palavras cruéis que ele havia dito. Ela viu apenas um ser humano que precisava de ajuda urgente. Saiam da porta. Deixem passar ar, comandou Maria com uma autoridade que ninguém esperava dela. Todos se afastaram, surpresos com a firmeza em sua voz. Maria se ajoelhou ao lado de Roberto e imediatamente começou a avaliar seu estado. Ela colocou 2 dedos no pulso dele para verificar os batimentos cardíacos, observou sua respiração e notou que ele estava suando excessivamente. Todos os sinais apontavam para um infarto. "O que você vai fazer?" perguntou Ana Paula, nervosa. "Eu fiz um curso de primeiros socorros no posto de saúde do meu bairro há 2 anos", respondeu Maria, sem tirar os olhos de Roberto. "Alguém me traga a caixa de primeiros socorros que fica no armário da copa. Agora." Fernanda correu buscar a caixa, enquanto Maria continuava monitorando Roberto. Ela abriu sua camisa para facilitar a respiração, elevou suas pernas para melhorar a circulação e falou com ele em tom calmo e encorajador. "Senhor Roberto, o senhor me escuta? Tenta respirar devagar, bem devagar. A ajuda já está vindo." Roberto, mesmo em meio à dor e ao desespero, reconheceu a voz de Maria. Ele abriu os olhos com dificuldade e a viu ali,
ajoelhada ao seu lado, cuidando dele com todo o carinho e profissionalismo possível. Naquele momento, uma onda de remorso e gratidão tomou conta de seu coração. Quando Fernanda trouxe a caixa de primeiros socorros, Maria sabia exatamente o que fazer. Ela havia aprendido aquelas técnicas pensando em como poderia cuidar melhor de seus filhos, de sua mãe idosa, mas nunca imaginou que usaria esse conhecimento para salvar a vida do homem que a havia humilhado. Maria verificou novamente o pulso de Roberto e percebeu que estava ficando mais fraco e irregular. A situação estava se agravando rapidamente. Ela sabia que precisava agir rápido, ou Roberto não resistiria até a chegada da ambulância. Ele está tendo uma parada cardíaca, disse Maria, mantendo a calma. Vou começar a massagem cardíaca. Carlos, você ligou para a ambulância. Sim, eles disseram que chegam em 10 minutos, respondeu Carlos, impressionado com o conhecimento e a serenidade de Maria. Maria entrelaçou os dedos, posicionou as mãos no centro do peito de Roberto e começou as compressões rítmicas que havia aprendido no curso. Ela contava mentalmente enquanto pressionava. 1, 2, 3, 4. A cada 30 compressões, ela fazia 2 respirações boca a boca, um procedimento que exigia não apenas técnica, mas também uma coragem emocional enorme. Ali estava ela, a mulher que Roberto havia chamado de inútil, literalmente soprando vida de volta nos pulmões dele. Cada compressão era feita com precisão, cada respiração era dada com cuidado. Maria não tinha equipamentos modernos, não tinha uma equipe médica ao seu lado, tinha apenas seu conhecimento, suas mãos uma determinação inabalável de salvar uma vida. Os segundos pareciam horas. O suor escorria pelo rosto de Maria enquanto ela continuava as manobras de reanimação. Seus braços começaram a doer, mas ela não parava. Ana Paula havia começado a chorar, impressionada com a dedicação de Maria. Carlos gravava tudo no celular, sabendo que aquilo era algo extraordinário que precisava ser documentado. E aí? Gente, vocês estão conseguindo sentir a tensão desse momento? A Maria lutando pela vida do homem que a humilhou. Se vocês estão emocionados com essa história como eu estou, deixa um like e se inscreve no canal. Compartilha também, porque histórias assim precisam ser conhecidas. Após o que pareceu uma eternidade, mas que na verdade foram apenas 5 minutos de massagem cardíaca contínua, Roberto começou a reagir. Ele tossiu, abriu os olhos e voltou a respirar de forma mais regular. Maria não parou imediatamente. Ela continuou monitorando sua respiração e pulso até ter certeza de que ele estava estável. Senhor Roberto, como está se sentindo? Perguntou ela, colocando um pequeno travesseiro improvisado sobre sua cabeça. Roberto tentou falar, mas sua voz saiu rouca e fraca. Eu sinto dor, mas estou melhor. Naquele momento, o som da sirene da ambulância ecoou pelas ruas, se aproximando rapidamente. Em poucos minutos, os paramédicos entraram no escritório carregando equipamentos médicos e uma maca. Quem prestou o primeiro atendimento? Perguntou um dos paramédicos, um homem experiente que imediatamente começou a avaliar o estado de Roberto. Foi a Maria, nossa faxineira, respondeu Ana Paula, ainda em choque com tudo que havia presenciado. O paramédico olhou para Maria com respeito e admiração. Senhora, a massagem cardíaca que você fez salvou a vida dele. Se não fosse sua intervenção imediata, ele não teria sobrevivido até nossa chegada. Onde aprendeu essas técnicas? Fiz um curso de primeiros socorros no posto de saúde do meu bairro, respondeu Maria modestamente. Nunca pensei que fosse precisar usar. Enquanto os paramédicos preparavam Roberto para ser transportado ao hospital, ele fez sinal para que Maria se aproximasse. Com muito esforço, ele segurou a mão dela. Com lágrimas nos olhos, sussurrou. Eu te tratei mal, te humilhei, e mesmo assim, você salvou minha vida. Como você conseguiu fazer isso? Maria olhou nos olhos dele com aquela serenidade que sempre a caracterizou e respondeu. Porque todo mundo merece uma segunda chance, Senhor Roberto. E a vida é muito preciosa para a gente ficar guardando mágoa. Naquele momento, algo quebrou dentro de Roberto. Toda a arrogância, todo o orgulho, toda a prepotência que ele havia construído ao longo dos anos desmoronaram como um castelo de cartas. Ali estava uma mulher que ele havia desprezado, que ele havia tratado como lixo, e ela havia literalmente colocado sua própria boca na dele para salvar sua vida.
Com muita dificuldade, Roberto tentou se levantar. Os paramédicos disseram que ele precisava ficar deitado, mas ele insistiu. Com a ajuda de Maria e de um dos socorristas, ele conseguiu se sentar. E então, para surpresa de todos os presentes, Roberto Monteiro, o homem arrogante que se achava superior a todos, se ajoelhou no chão diante de Maria. "Me perdoa", disse ele, com a voz embargada pela emoção. "Me perdoa por tudo que eu disse, por como te tratei. Você é uma pessoa melhor do que eu jamais serei. Você me deu uma lição de humanidade que eu vou carregar pelo resto da minha vida." Maria se ajoelhou ao lado dele e segurou suas mãos. "Já está perdoado, Senhor Roberto. Agora o senhor precisa ir para o hospital e se cuidar. Sua família deve estar preocupada." Os paramédicos levaram Roberto para o hospital, mas antes de sair ele olhou mais uma vez para Maria e disse: "Eu vou consertar isso. Prometo que vou consertar tudo." E olha só que momento incrível. Pessoal, a transformação completa de um homem que aprendeu o verdadeiro significado de humildade. Se essa história está mexendo com vocês como está mexendo comigo, deixe um like bem forte aí e se inscreve no canal. Vamos espalhar histórias que tocam o coração. Depois que Roberto foi levado para o hospital, o clima no escritório estava completamente diferente. Todos os funcionários olhavam para Maria com uma admiração nova, como se a estivessem vendo pela primeira vez. Ana Paula não conseguia parar de elogiar a coragem e o conhecimento da Maria. Carlos continuava impressionado com a serenidade que ela havia demonstrado em um momento tão crítico. "Maria", disse Fernanda, se aproximando dela, "eu nunca vou esquecer o que você fez hoje. Você salvou a vida dele depois de tudo que ele te disse. Isso foi incrível." Maria sorriu daquele jeito simples e humilde que sempre teve. "Gente, qualquer um de vocês faria a mesma coisa. A vida é muito preciosa para a gente ficar pensando em outras coisas na hora do perigo." Mas todos sabiam que não era bem assim. Nem todo mundo teria a grandeza de coração que Maria demonstrou naquele dia. Muitas pessoas, depois de serem humilhadas daquela forma, poderiam ter simplesmente virado as costas e deixado que outros cuidassem da situação. Mas Maria era diferente. Maria tinha algo que o dinheiro não compra e a educação formal não ensina. Ela tinha bondade genuína correndo nas veias. O restante daquele dia passou numa atmosfera de reflexão. As pessoas trabalhavam, mas era impossível não pensar no que havia acontecido. Conversas sussurravam pelos corredores sobre a lição de vida que todos haviam presenciado. Alguns funcionários confessaram entre si que se sentiam envergonhados por nunca terem dado devida atenção a Maria, por terem aceitado passivamente o tratamento desrespeitoso que Roberto dispensava a ela. Quando chegou o final do expediente, Maria arrumou seus materiais como sempre fazia, pegou sua bolsa simples e se dirigiu à saída. Mas dessa vez, algo diferente aconteceu. Um por um, os funcionários se aproximaram dela para se despedir, alguns com um aperto de mão carinhoso, outros com um abraço emocionado. "Obrigada, Maria", disse Ana Paula, com os olhos marejados. "Obrigada por nos mostrar como ser uma pessoa melhor." Maria chegou em casa naquela noite mais cansada do que o normal, mas com o coração em paz. Seus filhos, João e Ana, perceberam que algo diferente havia acontecido. Ela contou para eles sobre o que havia vivido durante o dia, explicando que, independentemente de como as pessoas nos tratam, sempre devemos fazer o que é certo. "Mãe, você é uma heroína", disse a pequena Ana, se aconchegando nos braços da mãe. "Não, minha filha", respondeu Maria, acariciando os cabelos da menina. "Eu só fiz o que qualquer pessoa com coração deveria fazer. Salvei uma vida, e isso não tem preço." Nos dias seguintes, as notícias sobre Roberto eram positivas. Ele havia se recuperado bem do infarto e logo estaria de volta ao trabalho. Mas todos sabiam que ele voltaria um homem diferente. A experiência de quase perder a vida e de ser salvo justamente por alguém que havia tratado mal havia transformado completamente sua perspectiva sobre a vida e sobre as pessoas. Uma semana depois do ocorrido, Roberto voltou ao escritório. Ele estava mais magro, com uma aparência mais frágil, mas havia algo diferente em seu olhar. A arrogância havia sido substituída por humildade, a prepotência por gratidão. A primeira coisa que ele fez foi procurar Maria. Ela estava no depósito, organizando os materiais de limpeza, quando ele apareceu na porta.
Não era mais o mesmo homem que a havia humilhado uma semana antes. Seus olhos estavam cheios de sinceridade e arrependimento. Maria, disse ele, com a voz ainda um pouco fraca, posso conversar com você? Ela parou o que estava fazendo e se virou para ele. Claro, Sr. Roberto. Como está se sentindo? Fisicamente, estou bem, mas por dentro... Ele pausou, procurando as palavras certas. Por dentro eu estou diferente. Você me salvou não só fisicamente, Maria. Você salvou minha alma também. Roberto se aproximou dela, carregando nas mãos um envelope e uma carta. Eu passei esses dias todos pensando em como te pedir desculpas de verdade, em como mostrar que eu mudei, e percebi que palavras não são suficientes. Ele estendeu a carta para ela. Esta é uma carta de recomendação. Eu liguei para alguns contatos meus no mundo empresarial e consegui uma vaga para você numa empresa amiga, se você quiser. É um cargo administrativo, com salário 3 vezes maior do que você ganha aqui, plano de saúde completo para você e seus filhos, e oportunidade de crescimento. Maria ficou sem palavras, olhando a carta em suas mãos. Roberto continuou. Mas se você quiser ficar aqui, eu entenderei perfeitamente. E, independente da sua decisão, quero que aceite isso. Ele entregou o envelope para ela. Com mãos trêmulas, Maria abriu o envelope e encontrou uma quantia de dinheiro que ela nunca havia visto junta na vida. Era suficiente para quitar todas as suas dívidas, reformar a casa onde morava com os filhos e ainda guardar uma reserva para emergências. Senhor Roberto, isso é muito, disse ela, com lágrimas nos olhos. Eu não posso aceitar. Pode sim, interrompeu ele. Na verdade, isso não é nada comparado ao que você fez por mim. Você me deu uma segunda chance na vida, e agora eu quero te dar uma segunda chance também. Uma chance de ter a vida que você merece. Gente, que momento emocionante. A transformação completa desse homem e a recompensa da bondade da Maria. Se vocês estão se emocionando com essa virada na história, não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Histórias assim merecem ser compartilhadas com todo mundo. Roberto ainda não havia terminado. Ele se dirigiu até todos os funcionários do escritório, que haviam se reunido curiosos para ver o que estava acontecendo. Pessoal, disse ele, com a voz firme mas emocionada, quero que todos vocês saibam que a partir de hoje as coisas vão ser diferentes nesta empresa. Maria me ensinou uma lição sobre respeito e dignidade humana que eu nunca vou esquecer. Cada pessoa que trabalha aqui, independente da função que exerce, merece ser tratada com respeito e carinho. Ele fez uma pausa e olhou diretamente para Maria. Maria decidiu aceitar uma proposta de trabalho em outra empresa, e eu não poderia estar mais feliz por ela. Mas antes de ela partir, quero que todos saibam que esta mulher extraordinária não é apenas a pessoa que salvou minha vida. Ela é um exemplo de ser humano que todos nós deveríamos seguir. Os funcionários começaram a aplaudir espontaneamente. Maria estava com o rosto vermelho de emoção, tentando conter as lágrimas. Nunca em sua vida ela havia recebido tanto reconhecimento e carinho. E tem mais uma coisa, continuou Roberto. Estou estabelecendo um fundo de ajuda aos funcionários da empresa. Qualquer pessoa que estiver passando por dificuldades financeiras, problemas de saúde ou qualquer outra emergência, pode contar com o apoio da empresa. Porque aprendi que uma empresa só é forte quando cuida das pessoas que a fazem funcionar. Naquele dia seguinte, a história de Maria e Roberto começou a se espalhar além dos muros da empresa. Ana Paula havia postado o vídeo que Carlos gravou nas redes sociais, e em poucos dias, milhares de pessoas estavam comentando e compartilhando a história extraordinária da faxineira que salvou a vida do chefe que a havia humilhado. Jornais locais procuraram Maria para entrevistas. Programas de televisão a convidaram para contar sua história. Mas ela, sempre humilde, preferia manter a discrição. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria, repetia sempre. Não sou heroína, sou apenas uma mãe trabalhadora que fez o que era certo. A repercussão da história trouxe outras oportunidades para Maria. Além da proposta de emprego que Roberto havia conseguido, outras empresas começaram a procurá-la, impressionadas não apenas com sua atitude heroica, mas com seu caráter e sua forma de lidar com as situações da vida. Maria escolheu aceitar um cargo numa empresa de saúde, onde poderia usar sua experiência em primeiros socorros de forma mais ampla.
Ela se tornaria assistente administrativa do setor de treinamento em emergências médicas, ajudando a ensinar outras pessoas as técnicas que havia usado para salvar Roberto. No seu último dia na empresa Monteiro e Associados, Roberto organizou uma pequena festa de despedida. Não era uma festa glamourosa, mas estava cheia de carinho e sinceridade. Cada funcionário fez questão de agradecer pessoalmente a Maria pelo exemplo que ela havia dado a todos. Maria, disse Roberto, na frente de todos, você chegou aqui 5 anos atrás como funcionária da limpeza, mas hoje você sai daqui como nossa professora de vida. Obrigado por nos ensinar que a grandeza de uma pessoa não se mede pelo que ela tem, mas pelo que ela é capaz de dar. Ele pausou, visivelmente emocionado. Você me humilhou da forma mais bonita possível, me mostrando que eu estava errado, não com palavras de raiva, mas com ações de amor. Isso é algo que eu vou levar para o resto da minha vida. Maria se despediu de cada um com carinho. Para Ana Paula, deixou uma foto dos filhos com uma dedicatória. Para quem sempre me tratou com carinho mesmo quando outros não viam meu valor. Para Carlos, um pequeno texto sobre a importância de documentar os bons momentos da vida. Para Fernanda, uma receita do bolo que ela sempre levava nas confraternizações da empresa. E para Roberto, ela deixou algo muito especial, um pequeno quadro com uma frase bordada por ela mesma durante as noites da semana anterior. A verdadeira força não está em derrubar o outro, mas em levantar quem caiu. Quando Maria saiu da empresa naquele último dia, ela não estava mais invisível. Todos acompanharam até a porta, num cortejo de respeito e admiração. Roberto foi o último a se despedir, e quando ela já estava na calçada, ele gritou: Maria, obrigado por me salvar 2 vezes. Ela se virou, sorriu daquele jeito único que tinha, acenou com a mão e seguiu seu caminho para uma nova etapa da vida. Pés.